E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo beleza? Então hoje nós vamos ver uma matéria bem importante, que são as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Essa parte é bastante recorrente, pessoal, nos vestibulares em geral e de medicina também. Então é muito importante você conhecer os conceitos que envolvem as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá bom? Vamos começar com a solubilidade, tá bom? Então, o que é solubilidade? Solubilidade diz assim: moléculas apolares tendem a se dissolver em líquidos apolares e moléculas polares tendem a se dissolver em líquidos polares. Isso faz parte de um princípio, pessoal, que diz que semelhante dissolve semelhante. Se você é parecido com alguém, você se dá bem. Mas se você é diferente, muito diferente de alguém, dá confusão, dá briga. É o mesmo princípio na química. Semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares tendem a se dissolver em solventes polares, como moléculas apolares tendem a se dissolver em líquidos apolares. No entanto, pessoal, existem moléculas que são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas. Ou seja, elas apresentam a parte da molécula polar e a outra apolar. É necessário você entender que polar significa que apresenta polos. Por exemplo, o sabão. O sabão é uma molécula anfipática ou anfifílica. Ele vai ter uma parte dele que vai ter carga positiva e carga negativa. Essa parte é a extremidade que nós chamamos de polar, aquela que apresenta polos. E na outra parte da molécula, na sua extremidade esquerda, nós temos uma longa cadeia de carbono e hidrogênio. CH3, CH2, 14 vezes, CH2, 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 14 vezes. E essa parte, pessoal, é uma cadeia hidrocarbônica, uma cadeia que tem somente carbono e hidrogênio. E quando você tem apenas uma cadeia que apresenta carbono e hidrogênio apenas, essa extremidade, ela é apolar, ela não apresenta polos. Ela é considerada a parte apolar da molécula. A parte apolar, nós vamos ver que ela é hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Ela tem fobia por água. Ou lipofílica, amiga de gordura. Enquanto que a parte polar, ela é hidrofílica. Hidrofílica significa amiga de água. Ou lipofóbica, tem fobia de gordura, tá bom? Da mesma forma que é o sabão, pessoal, eu tenho também o detergente. O detergente também, ele vai ter na sua extremidade direita aqui carga positiva e carga negativa. Essa extremidade apresenta polos positivo e polo negativo. Essa extremidade é chamada extremidade polar. Por outro lado, na sua extremidade aqui esquerda, como vocês estão vendo aqui, eu tenho C12H25. Ou seja, eu tenho uma longa cadeia hidrocarbônica, uma longa cadeia de carbono e hidrogênio. E essa extremidade representa a extremidade apolar. A gente também pode fazer a associação do seguinte, pessoal: o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Ele só tem carbono e hidrogênio. E o petróleo, pessoal, ele não se mistura com a água, porque o petróleo, por ser uma mistura de hidrocarbonetos, ele é apolar. Como também esses compostos, a sua extremidade hidrocarbônica também é apolar, semelhante ao petróleo. A parte polar é sempre chamada hidrofílica, amiga de água, filo é amigo, ou lipofóbica, fobia de gordura. E a parte apolar, ela é chamada de parte hidrofóbica, tem fobia por água, ou lipofílica, amiga de gordura. Beleza? Então não esqueçam que sabão e detergente são moléculas chamadas de anfipáticas ou anfifílicas, que ele vai ter a parte polar e a parte apolar. Beleza? Vamos continuando. Sobre os sabões e detergentes, marque V verdadeiro ou F falso. Aí ele fala assim: a parte polar do sabão é a que interage com a gordura? Não, falso. A parte polar do sabão é a parte que interage com a água. Lembrem-se que a água ela é um solvente polar. A água apresenta polos. Polo negativo, que é o oxigênio, e o polo positivo, que é o hidrogênio.
A molécula da água é a mamãe de carga negativa e os dois filhinhos encangados, que são os hidrogênios, de carga positiva. A água é considerada um solvente polar, tudo bem? Então, a parte polar do sabão é a que interage com a gordura? Falso. A parte polar do sabão interage com a água, tá? Vamos lá. Na hidrólise alcalina de um óleo ou gordura, para produzir um sabão, obtém-se glicerol como subproduto? Ó, pessoal, para fazer sabão, certo? Para a gente fazer sabão, não sei se vocês têm noção, existe uma reação chamada de saponificação. A saponificação é a reação para fazer sabão. Como é que se faz sabão? Você pega óleo ou gordura e mistura com a soda cáustica, certo? A soda cáustica, pessoal, ela é uma base. Ela é o hidróxido de sódio, NaOH, em água. E nessa reação química, o que é que você vai ter dessa reação química? Você vai ter o sabão, que vai ter a parte polar e a parte apolar, e o subproduto, que é a glicerina ou glicerol. E o subproduto, que é a glicerina ou o glicerol. Então, quando ele diz assim, na hidrólise alcalina, ou seja, na hidrólise, interação com a água em meio alcalino, na presença de soda cáustica, que é uma base, certo? De um óleo ou gordura, tá bom? Para produzir um sabão, obtém-se o glicerol como subproduto. Está correto? Porque é glicerina ou glicerol. Então, nessa reação química de saponificação, você tem o glicerol ou a glicerina como subproduto. Então, isso aqui é verdadeiro, tá bom? Continuando, o sabão e o detergente, ambos de cadeia normal, são mais facilmente degradados no meio ambiente? Ó, pessoal, existem sabões e detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis. Prestem bem atenção nisso. Os sabões e os detergentes que apresentam uma cadeia hidrocarbônica ramificada, essa cadeia hidrocarbônica ramificada, ela é mais difícil de ser decomposta pelos micro-organismos. Então, o sabão e o detergente cuja cadeia carbônica deles é ramificada, é mais difícil de ser decomposto, tá bom? E são considerados não biodegradáveis. Por outro lado, quando você tem sabões e detergentes cuja cadeia hidrocarbônica é normal, CH2, 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 esses sabões e detergentes são mais biodegradáveis, são mais facilmente decompostos pelos micro-organismos. Então, isso aqui também está correto, verdadeiro. O sabão e o detergente, ambos de cadeia normal, tá? São mais facilmente degradados no meio ambiente, tá? Quarto parêntese. O detergente fabricado a partir de alcenos com cadeia ramificada provoca danos ao meio ambiente? O detergente fabricado a partir de alcenos com cadeia ramificada provoca danos ao meio ambiente. Sim, se é cadeia ramificada, é mais difícil de ser decomposto pelos micro-organismos. Então isso ele vai durar anos e anos e anos para sofrer decomposição e provocar danos no meio ambiente, diminuindo a tensão superficial da água e sérios outros problemas. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Tanto no sabão como no detergente, a parte que se liga à água é apolar. Tanto no sabão quanto no detergente, a parte que se liga à água é apolar? Falso. Tanto no sabão quanto no detergente, a parte que se liga à água é apolar. Semelhante, dissolve, semelhante. Ok? E quinto parêntese. O excesso de detergente nos rios diminui a entrada de oxigênio na água, devido à formação de espuma na superfície. Não deixa de acontecer. Se você tem espuma na superfície, você prejudica as trocas gasosas entre a água e o oxigênio do ar, certo? Então isso realmente dificulta a entrada de oxigênio na água. Então esse item é verdadeiro. Beleza? Vamos para frente. Agora vamos lá. Outro exercício proposto aqui, bem interessante, que é uma questãozinha do Enem bacana. Diz o seguinte, vamos lá. Quando colocamos em água os fosfolipídios, eles tendem a formar lipossomos.
estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Então observe essa figura, pessoal, que é bem interessante. Você tem aqui os fosfolipídios, certo? Os fosfolipídios, eles vão ter essas cabecinhas aqui, circulares. Isso aqui, pessoal, vão representar a extremidade que chama-se de polar. Aqui vai ser a parte polar, certo? Desses fosfolipídios. E essa cauda aqui representa a parte apolar. Então, quando ele fala bicamada lipídica, são as duas pontas apolares se tocando, tá? Essa e essa, ó, as duas extremidades apolares se tocando. É a bicamada lipídica. Enquanto que essa parte circular, que são essas bolinhas, são as partes polares, eles se dispõem para o lado do meio aquoso. Tá bom? Então vamos lá. Então o que é que diz aqui? Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Ora, você observou que nos fosfolipídios você vai ter uma parte polar, que a gente representa pelo círculozinho, e também nós temos uma cauda, que é a parte apolar. Então, o que é que essa molécula tem? Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Significa dizer que a parte hidrofílica é essa da esferinha, que ela tem afinidade por água. E nós temos a cauda, que é a parte lipofílica ou hidrofóbica, que tem afinidade por gordura. E nós vimos que as moléculas que têm uma parte polar e apolar são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas. Então, na nossa alternativa correta, ela será uma molécula anfifílica, ou seja, ela vai possuir uma parte hidrofílica, que gosta de água, e a outra hidrofóbica, certo? Que não gosta de água. Beleza, pessoal? Qualquer coisa você revisa aí de novo, tá bom? Outro exercíciozinho bacana, diz o seguinte: em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. O que é isso? É o petróleo, pessoal. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos de formato pastoso, tá? Então, o químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de para 1,4-dodecil, 12 carbonos, benzeno, sulfonato de sódio. Ele utilizou uma quantidade de para-dodecil, benzeno, sulfonato de sódio. Vou já deduzir o que seria aí, ó. Para é 1,4. Você tem para quem não lembra, você tem o anel benzeno, e para é posição 1,4. Dodecil são 12 carbonos, é o C12H25. Sulfonato, SO3-, de sódio, Na+. Aqui, pessoal, se você recorda lá do início dos nossos slides lá, você tem aqui o formato de um detergente. Você vai ter aqui uma parte que é polar, a parte que é o sulfonato de sódio, e aqui você tem o C12H25, que é uma cadeia hidrocarbônica apolar, tá? Um agente tensoativo sintético. Agente tensoativo é aquele que quebra a tensão superficial da água, tá? É o detergente. Para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Ora, se você tem um petróleo e a água, e você coloca o detergente, petróleo e água não se misturam porque a água é polar e o petróleo é apolar. Então você precisa aí, no caso, remover a camada de petróleo, uma camada que vai ficar sobre a água, você remove a maior quantidade da camada apolar do petróleo, mas vai ficar sempre a quantidade de petróleo. E aí, para você promover a decomposição desse petróleo, você adiciona um agente tensoativo, que vai quebrar a tensão superficial da água, vai fazer com que esse petróleo se dissolva na água de uma forma mais eficiente, para que haja uma decomposição dele ao longo dos anos. Tá certo? Então a pergunta é, essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Por quê? Letra A. Promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente? Não é isso. A hidrólise do para-dodecil, benzeno sulfonato de sódio,
produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto? Rapaz, também não é isso. Letra C. A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto. Vixe, rapaz. O que diminui a quantidade dessa substância na natureza? Também não. Letra D. A solubilização de paradodecil benzenosulfonato de sódio possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Aí sim, a função de você adicionar um detergente, ou no caso da mistura de petróleo com a água, é para que o detergente possa quebrar a tensão superficial da água, para que o petróleo possa se misturar com a água e sofrer uma decomposição mais eficiente ao longo dos anos, tá bom? Letra D. O hidrocarboneto é apolar e pode ser solubilizado pela região apolar do tensoativo. Lembre-se aí que eu vou ter a parte polar, que tem carga negativa e carga positiva, e a parte apolar, que é a cadeia hidrocarbônica. Beleza? Então nossa alternativa vai ser a letra D. Maravilha? Um grande abraço para vocês. Não esquece de dar o like aí, dar a curtida aí, ok? E até a próxima.